Olá, tudo bem? Bem-vindos à primeira aula de Excel. Na aula de hoje, a gente vai ver e aprender as funções básicas aqui do Excel. Parte de apresentação, aparência do Excel, para quem ainda não conhece. Vou falar um pouquinho de cada uma dessas coisas e, se der tempo ainda, eu começo com algumas fórmulas, algumas funções básicas do Excel, tá bom? Então, primeiramente, a aula de hoje seria mais para vocês conhecerem o Excel, saber como ele funciona, como é, o que cada coisinha aqui dentro dele faz. Então, esse é o nosso principal objetivo hoje. Se der tempo, eu ainda passo alguma coisinha de fórmulas básicas, tá certo? Então, para começar a nossa aula de hoje, para quem já mexe com Word, com PowerPoint, já vai ver uma boa semelhança entre o Excel com esses outros programas que eu acabei de citar. Então, o caso aqui, por exemplo, da nossa página inicial, a gente tem muita coisa que a gente já viu no Word, viu no PowerPoint, certo? Então, por exemplo, a nossa área de transferências aqui, copiar, recortar, colar, limpar, formatação, parte de formatação de texto é igual em todos os programas do pacote da Adobe, da Microsoft. Então fica igual para todos eles, tá bom? Sabendo formatar em um, sabe formatar em todos. Parte de alinhamento de texto. Então aqui o que muda? O alinhamento normal que a gente tem seriam esses três aqui. Até no Word vem um quarto, que é o justificado. Aqui a gente tem alinhado à esquerda, centralizado e direita. Só que também, como a gente trabalha aqui com altura, a gente pode definir se a gente quer alinhar ao topo, né? Alinhar na parte superior da nossa célula, no meio da célula ou embaixo. Então, além do alinhamento horizontal, a gente tem um alinhamento vertical aqui também. Esse botãozinho que a gente tem aqui, a gente pode mudar o nosso texto de direção. Por exemplo, eu posso escrever o texto um pouquinho inclinado, posso escrever ele de baixo para cima, de cima para baixo. Então, tem algumas coisas aqui que, dependendo a tabela que a gente vai utilizar, às vezes ele é bem útil. Temos também o mesclar e centralizar. Esse aqui depois eu vou explicar um pouquinho melhor como ele funciona. Quebra automática de texto. Também vou explicar um pouco melhor como ele funciona depois. Sendo que até só posicionando o mouse sobre ele, ó, esse aqui é uma parte bem legal do Excel e dos outros programas, que a Microsoft ele te dá as dicas. Então, por exemplo, aqui, não sei para que serve o quebra de texto automático, né? O quebrar texto automaticamente. Eu só posiciono o meu mouse em cima dele, ele já vai me dar uma explicação. Ó. Então, o que ele faz? Ele quebra o teu texto em diversas linhas para poder vê-lo integralmente. O que é isso? Por exemplo, aqui, se eu escrever meu nome aqui, ó, aí o que vai acontecer? Olha só. Aqui termina a minha célula. Então, cada quadradinho desses daqui que a gente tem no Excel é chamado de célula. Então, a gente tem as células e a célula que a gente tem selecionada, ela fica com essa bordinha verde aqui por cima. É para tu conseguir te identificar, saber certinho onde ela está. E como vocês já podem ter visto aqui, as células elas são divididas em colunas e linhas, certo? E cada coluna e cada linha tem uma nomenclatura. Então, por exemplo, aqui as colunas são divididas pelas letras do alfabeto e as linhas por numeração. Então, o que acontece? Por exemplo, aqui, para me movimentar entre as células, eu posso usar as setas de navegação. Então, setinha para cima, seta para a esquerda, seta para a direita, seta para baixo. Então, por exemplo, aqui, se eu apertar e segurar, ele vai descendo. Agora eu já estou lá na linha 151. Agora posso subir, ele vai voltar até eu chegar na minha linha 1 novamente. Se eu for para o lado, que nem aqui eu estou seguindo o alfabeto, estou na linha P, Q, R, S, T, U, V, X, W, Y, Z. Aí, como o nosso alfabeto é limitado, ele faz o quê? Ele começa o alfabeto de novo, só que ele dobra. Por exemplo, a B, a C, e assim ele vai até fazer todo o alfabeto de novo. Depois,
ele começa no B. BA, BC, BD e assim por diante. Até a gente chegar na última coluna do Excel, que é a XFD. Então, o que ele fez? Ele repetiu todo o alfabeto, A, AB, BA, BC, XA, ZA, ZB, ZC e assim por diante, até ele começar no AAA e assim foi até aqui no XE, quer dizer, XFD. Então, essa daqui é a última coluna do nosso Excel. E em linhas, a gente também tem uma limitação. A nossa última linha é a linha 1.040.000, quer dizer, 48.576. Então, essa aqui a gente pode inserir 1 milhão, mais de 1 milhão de registros no Excel. E aí, como eu faço aqui para navegar tão rápido até o início, até o fim? Eu aperto e seguro o Ctrl e clico para a direção que eu quero ir. Por exemplo, se eu quero ir para a última linha, aperto e seguro o Ctrl e seta para baixo. Ele vai me levar para a última linha do meu Excel. Se eu apertar Ctrl e seta para a direita, ele vai me levar para a última coluna do Excel. Então aqui a gente está na última célula da nossa planilha do Excel. Só que agora, qual é o nome, né? Já que cada célula tem um nome para identificar ela, o nome dessa célula aqui é qual? É a célula XFD 1.048.576. Então, como o Excel dá o nome para cada uma dessas células? Ele pega primeiro a coluna onde a gente está, depois a linha. Então, por exemplo, até vocês podem observar aqui, ó, que tanto na linha como na coluna, eu tenho uma marcaçãozinha verde ali marcando para mim em qual eu estou. Por exemplo, agora eu cliquei Ctrl e seta para a esquerda, ele me trouxe na célula A, então coluna A, célula A, 1.048.576. E aí agora, seta para cima, eu voltei lá para o início. Se eu tivesse alguma coisa escrita aqui, por exemplo, no A19 ou no A100, quando eu aperto Shift e seta, Ctrl e seta para cima, ele me leva até o primeiro lugar onde ele acha algum conteúdo colocado. Então, se eu tivesse conteúdo até a célula 1000, quando eu clico Ctrl seta para cima, ele não ia me trazer até aqui no 1. Ele ia me trazer até a célula 1000, porque eu ia ter um conteúdo ali, então ele ia parar ali. Se eu apertasse de novo Ctrl e seta para cima, ele ia vir até aqui no topo. Então, aí tudo sempre depende de em que lugar eu tenho conteúdo e em que lugar eu não tenho. Como aqui a nossa planilha está zeradinha, eu não preciso me preocupar com isso, porque tu aperta Ctrl, ele vai até o fim, volta até o início e assim por diante. Então, aqui é para a gente aprender a se locomover entre as células. Então, nomenclatura de célula. Eu sempre vou analisar a letra da coluna. Por exemplo, aqui onde eu estou agora, eu estou na coluna G. E aí eu vou analisar a linha. Então, eu estou na linha 11. Então, o nome da minha célula, eu posso sempre olhar aqui em cima, ó, ele está como G11. Então, aí eu sei qual é a célula onde eu estou. Aí vocês podem estar me perguntando para que serve isso. O nome de cada célula ele vai ser muito útil quando a gente começar a trabalhar com as fórmulas. Então, na hora de fórmula, em vez de tu colocar números, tu coloca o nome da célula onde aquele número está dentro. Então, facilita pela localização e também dependendo do número. Por exemplo, eu posso ter número de 25 bilhões mais 350 mil, alguma coisa assim. Então, pode ter números bem grandes. Aí fica bem mais fácil eu selecionar lá um G11 do que pegar e digitar ali 1 bilhão, 350 mil, não sei lá o quê. Então, fica bem mais simples e rápido de marcar. E o bom é que, por exemplo, depois atualiza aquele valor. Aí, o valor sendo atualizado aqui dentro da G11, ele automaticamente ele vai atualizar na minha conta final. Se eu digitar o valor, aí eu vou ter que abrir minha fórmula e redigitar todo o valor ali dentro, para aí ele atualizar lá na função final que ele estava utilizando esse G11 aqui. Então, por isso que facilita eu utilizar sempre o nome da célula. Então, eu botando, eu quero o valor que está dentro da G11.
valor que está dentro da G11, seja 1, seja 1 milhão, 1 bilhão, ou qual for, ele vai utilizar o valor que está aqui dentro. Então, fica bem mais fácil de se locomover aqui. Então, voltando aqui para a quebra automática de texto, o que eu posso fazer? Ó, se eu adicionar, vou adicionar as letras aqui separadas com espaço, né, para ele contabilizar como um texto. E aí aqui o que acontece? Eu digitei, por exemplo, uma observação em alguma planilha que eu estava montando. Só que eu vou precisar ainda dessas outras colunas. Eu precisava que essa observação aqui ficasse somente aqui na coluna G. Então aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar, se eu selecionar aqui do lado, não está marcando nada. Por quê? O texto está passando aqui, só que onde eu inseri o texto? Aqui na G11. Então, ó, na G11 vai aparecer o texto. Se eu clicar em qualquer uma das outras, ó, o texto está aparecendo aqui, mas ele não está dentro dessa célula. Isso até, ó, se eu vim aqui e digitar alguma informação, ó, agora eu vou inserir meu nome aqui. Então, ó, antes estava aparecendo, por quê? Porque não tinha mais nada. Agora, como eu inseri uma informação na coluna logo do lado, olha só o que acontece, ó. Agora só aparece aqui. E aí, se eu clicar em cima, eu consigo ver tudo que está escrito. Mas aqui, ó, eu só consigo ver essa parte. Mesma coisa aqui com o meu sobrenome. O meu sobrenome está aqui, mas está invadindo. Ó. Se eu vim aqui agora e digitar, por exemplo, 2 irmãos. Opa. Deixa eu corrigir aqui. Ó, automaticamente o pedaço do meu nome foi cortado. Agora 2 irmãos também, ó, tem um pedacinho ali sobrando. Então o que a gente pode fazer? Se for um pedacinho que nem aqui em 2 irmãos, não vale a pena eu usar o quebra automática de texto. O que eu faço então? Entre as colunas, olha só como eu estou aqui, ó, com o meu mouse nessa posição, se eu clicar, o que vai acontecer aqui? Ó, ele está com uma setinha apontando para baixo. Se eu der o clique, ele vai selecionar toda essa coluna. Se eu for lá para a linha 1 milhão e 48 mil lá, vai estar até lá selecionado. Então aqui ele seleciona toda a coluna. Mesma coisa funciona aqui com o número. Se eu selecionar uma linha, ele vai selecionar essa linha daqui até lá no XFD. Então aqui o que eu faço? Aqui ele seleciona. Se eu vim bem na bordinha, só que tem que ser aqui, ó, entre as letras. Se eu vim aqui no meio, não vai acontecer nada. Ó. Então eu venho aqui entre as letras, clico, seguro e arrasto. Então eu vou estar fazendo o quê? Eu vou estar aumentando a largura dessa minha célula. Ou também eu posso fazer o seguinte, ó, caso eu não queira clicar, segurar e arrastar, eu venho bem em cima aqui da bordinha, quando o meu mouse muda a setinha, e só dou 2 cliques. O próprio Excel vai identificar o espaço que eu preciso e ele mesmo já vai aumentar. Mesma coisa aqui, ó, aqui ele aumentou um pouco. Se eu vim aqui agora no meu nome, ó, vou vir aqui entre o H e o I, vou dar 2 cliques, ele já aumentou um pouco mais. Se aqui embaixo agora eu digitar um nome maior ainda, ó, por exemplo aqui, ó, agora já é um nome bem maior. Aqui não está botando nada, está por cima, por quê? Porque eu não tenho nada na coluna I. Assim que eu acrescentar a cidade, ó, o pedaço do nome sumiu também. Então eu vou vir aqui, vou dar 2 cliques, ó, automaticamente o Excel identificou o que ele precisava de espaço para exibir tudo e aumentou. Mas no caso aqui, se eu for fazer isso, olha só como é que vai ficar gigante essa minha coluna G. Então, o que eu posso fazer? Em vez disso, eu vou usar o quebra de texto automático. Então, ó, seleciona aqui o meu texto. Então, ó, não é porque não está aparecendo, porque não existe. Ó. Aqui tem o texto todo. Aqui embaixo só não está aparecendo por quê? Porque não tem mais espaço para ele exibir. Então, o que eu vou fazer agora? Quebrar texto automaticamente. Aí, olha só o que o Excel fez para mim. Ó. Ele pegou o texto e quebrou ele. Então, a minha linha ficou gigante. O tamanho da linha 11 aqui, ó, ficou gigante. Por quê? Porque eu fiz a quebra para ficar tudo em um. Então aqui, qualquer coisa, eu poderia aumentar um pouco, para organizar um pouquinho. Poderia dar 2 cliques aqui agora, daí ele automaticamente vai ver o espaço que está sobrando. Ó, já fica um pouco mais tranquilo. Um pouco,
a estética dele já ficou um pouquinho melhor. Mas eu ainda tenho como melhorar mais. E isso a gente vai ver agora no decorrer das aulas. Aqui a gente já pode ver também a parte do alinhamento que eu falei antes. Então, ó, alinhamento. Todos eles estão alinhados à esquerda. Posso colocar eles alinhados centralizado, alinhado à direita. Aqui o dois irmãos não vai mudar muito, ó, porque o tamanho da minha célula tá exatamente no tamanho que eu preciso aqui para entrar dois irmãos. Se eu aumentar, aí já vai começar a dar para ver, ó, por exemplo, agora ele está movimentando. Só que além disso, ó, não fica muito legal eu olhar, por exemplo, todo esse espaço aqui e o nomezinho lá embaixo. Então até aqui não muda muito se eu deixar esquerda, direita, centralizado. Mas normalmente quando é um espação assim, o que a gente faz? A gente centraliza ele na horizontal e aqui ele está, alinhamento inferior. Eu posso alinhar ele no topo ou posso alinhar ele no meio. Então, ó, agora já ficou bem mais bonitinho olhar ele aqui. Aqui o que eu ainda poderia fazer? Já vou explicar agora a mesclagem. O que é mesclagem? Tu vai pegar, por exemplo, essas três colunas, ó, coluna E, F e G, a linha 11. Posso até pegar mais uma linha, pegar quantas colunas e quantas linhas eu quiser, e vou mandar mesclar e centralizar. O que o Excel vai fazer? O Excel vai pegar todo aquele espaço que eu selecionei, então essas três colunas e as duas linhas, e vai transformar isso em uma só. Mas aí às vezes você fica assim, pô, mas antes era três colunas mais as duas linhas. E o que eu faço agora? Qual é o nome desse espaço aqui que eu peguei? Vai ser uma junção EFG 11, 12? Não. Ele mantém o nome da primeira célula que a gente usou na mesclagem. Como aqui, por exemplo, eu comecei do E11 até o G12, o nome dessa célula aqui agora é E11. Vocês podem observar aqui em cima que ele ficou com E11. Então, ó, mesclando às vezes algumas células, algumas colunas, consegue deixar a estética dele um pouquinho mais bonitinha. Para quem já trabalha com as tabelas no Word, já deve ter mexido aqui com mesclar lá no Word também. Então aí ó, tu consegue mesclar as células e deixar o visual mais bonitinho. Não fica aquela coisa tão grudada, tão apertada, ou uma linha com muita altura, que aí quando for comparar, depois olhar, não vai ficar muito legal. Assim agora já ficou um pouquinho mais tranquilo. Eu aumentei um pouquinho aqui o tamanho, para não ficar, por exemplo, uma delas apertadinha aqui, espremida, e a outra com espação. Então eu peguei, aumentei um pouco uma e aumentei um pouco a outra. Se eu clicar em cima, eu até consigo ver, ó, uma ficou com 24,75, ou agora 24, e a de baixo com 24 também. Então aqui eu sei agora que a linha 11 e a linha 12 estão exatamente com o mesmo tamanho. Então aí já fica um pouco mais tranquilo para eu organizar aqui o resto da minha planilha. E também, caso eu queira definir uma altura, por exemplo aqui, ó, todas as linhas elas estão com a mesma altura. Mas eu acho que elas estão muito grudadinhas. Eu queria deixar um espaço um pouco maior, que nem aqui. O que eu posso fazer? Se eu clicar aqui em cima, bem no canto, aqui, nessa seta aqui, o que ele faz? O Excel seleciona toda a minha planilha, toda ela, todas as linhas, todas as colunas. E aí o que eu posso fazer? Eu posso definir, por exemplo, um tamanho padrão. Né? Eu quero que as colunas sejam um pouquinho maior. Em vez de estar aqui ó, em tamanho 8, eu quero que elas tenham, cada uma tenha seus 17 ali, ó, tamanho 17. E quero que todas as linhas tenham tamanho 24. Então, ó, ele automaticamente aplicou para todas elas. Até aqui nessas que antes eu já tinha organizado um tamanho para elas. Então, aí aqui, caso eu queira manter esse tamanho, eu tenho que pegar e aumentar de novo a minha largura para ela mostrar o texto completo de novo. Então, para isso serve aqui quebra automática de texto e mesclar e centralizar. Mas para organização, parte estética aqui da planilha, mas já consegue deixar ela bem padronizada, bonitinha, para a hora que tu for imprimir ela tá organizada.
Depois aqui do lado a gente tem essa opção aqui de configuração da nossa célula. Essa parte aqui é para quê? Por exemplo, nessa célula aqui eu posso digitar um texto, posso digitar um valor em dinheiro, posso colocar uma data, posso simplesmente colocar um número, posso colocar porcentagem. Então, qualquer tipo de informação que eu queira adicionar aqui, posso botar uma imagem, vídeo, qualquer coisa eu posso inserir aqui dentro. E aqui, por exemplo, se eu digitar o número 25, por exemplo, o que pode ser esse 25 aqui? Aqui eu tenho algumas opções. Ó. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, que nem aqui, essas duas primeiras são as mais básicas. Ó. Eu posso aumentar ou diminuir as casas decimais. Por exemplo, aqui eu estou com 25, não tem casa decimal aqui. Se eu ir clicando, a cada vez ele aumenta um zerinho lá depois da vírgula. Ou posso ir diminuindo. Esse aqui é bem útil naqueles números, às vezes, quando tu divide, que na calculadora dá, por exemplo, 6,333333 e assim até o infinito. Então, o que tu pode fazer? Quando tu tem esse 6,33333, para não ficar feio assim no meio da tua planilha, tu pode ir lá e reduzir as casas decimais para ele ficar com duas casas decimais e ficar igual a todos os valores que tu tem ali. Porém, aqui do jeito que eu tenho esses dois aqui formatados, ele não está em valor, por exemplo, de reais ou dólares. Para isso, eu tenho esse íconezinho aqui, ó, que é tipo uma notinha de dinheiro com umas moedinhas. Se eu clicar na setinha para baixo, ele vai me abrir aqui os principais aqui, por exemplo, da nossa região aqui. Aqui para o Brasil, o que o pessoal mais mexe? Com real, dólar ou euro. São, digamos, as três moedas principais aqui para os brasileiros, né? Então, eu posso, se eu clicar aqui em cima, ó, automaticamente ele vai colocar o R, cifrão, já dá o espaçamento. Se eu não coloquei número com vírgula, que nem eu coloquei ali antes, ó, vou botar aqui, ó, 10. Automaticamente, ó, só digitei 10, ó, 20. Ó, digitei o 20, dei um Enter, ele automaticamente ele coloca o R, cifrão, vírgula, 00, ele já deixa ele todo formatado para o modo contábil. Ó, modo contábil. Aí, se eu abrir aqui em cima, eu posso mudar. Não, mas eu não quero, isso aqui não é dinheiro, é só um número. Então, eu marco geral, ele já vai colocar só o número. Se eu deixar a opção aqui, número, ele coloca ele com vírgula, vírgula 00. Então, até nos que não tem, por exemplo, uma numeração, ele acrescenta ali vírgula 00. E assim por diante. Eu posso colocar aqui moeda. Ó, a diferença de moeda e contábil na fórmula não muda nada. O que vai mudar aqui é a formatação, a estética dele. Por exemplo, aqui, eu botei R cifrão, ó, eu botei moeda, ele ficou ali, R cifrão, vírgula 00. Deixa eu só acrescentar mais um valor aqui um pouquinho maior. Ó, tem ali R$25, R$6 e 15 mil. O que aconteceu aqui? Ó, o R cifrão, ele fica grudadinho no número, então ele fica todo torto. Se eu marcar o modo contábil, aí o que ele faz? Ele joga o R cifrão lá no canto esquerdo e o valor ele deixa no canto direito. Então, ó, ele fica mais organizadinho, porque tu vai ver todo o R cifrão um abaixo do outro e todos os valores lá, né, alinhados à direita, também um bonitinho abaixo do outro. Então, a parte visual dele fica mais bonita. Mas em questão de fórmula, não vai mudar nada. Temos aqui também a opção de data. Então, aqui, ó, antes eu tinha R$25, né? 25 aqui em cima. Ó. R$25. Agora, esses R$25, quando eu mudei para a data, ele virou o dia 25/1 de 1900. O outro, que era um 15 mil, ele virou o dia 30/5 de 1943. E assim por diante. Ó. Isso porque no Excel aqui, ele começa o calendário do Excel em 1/1 de 1900. Essa é a data, digamos, o dia 1 do Excel. 1/1 de 1900. Então, quando tu pega um número e converte ele para a data, ele, a partir do 1/1 de 1900, ele começa a contar os dias. Por exemplo, que nem o primeiro eu tinha 25, ele pegou 25 dias, a partir do dia 1/1 de 1900. Então, ficou 25/1.
Os 15 mil ali que eu tinha antes, ele virou dia 30/5/1943. Então, ó, se eu pegar esse aqui, ó, 30/5/1943, converter ele para número normal aqui, ele vai virar lá os 15.856. Então, eu sei que 15.856 dias após o dia 1 do meu Excel é 30/5/1943. Então, aqui, às vezes, quando a gente está digitando, por exemplo, se eu já tinha usado essa planilha aqui para alguma coisa, e agora eu estou fazendo, por exemplo, aqui eu estava trabalhando com datas. E agora, do nada, eu estou trabalhando com dinheiro, estou trabalhando com reais aqui. E eu colocar um valor, por exemplo, coloquei os 15 mil e aparece essa data, não adianta eu ir lá apagar e digitar de novo, porque ele vai aparecer a data de novo. Isso por quê? Porque a tua célula está formatada como data. Então, aí o que tu faz? Estava digitando aqui, por exemplo, os valores. Ó. 240, aqui 300, 600, vou colocar aqui, 300 aqui. Aí eu estou colocando. Cheguei aqui e botei, virou data. Não está mais em moeda. Então, o que eu faço? Eu só seleciono, posso selecionar a coluna toda, se eu for trabalhar só com moeda, ou seleciono só os valores. Ó. Converto para valor, e aí automaticamente ele voltou para valor. Aí, se eu selecionar eles aqui, ó, aqui embaixo eu já consigo ver algumas informações sobre sobre esses valores que eu selecionei. Por exemplo, ó, selecionei 3 valores. O Excel já está me dizendo aqui, ó, que a média desses 3 valores é R$ 5.467. A contagem é 3, porque são 3 valores que eu tenho. E a soma desses 3 valores dá R$ 16.401. Então, isso aqui é padrão. Se eu pegar e selecionar tudo agora, o Excel vai me dar a contagem. A contagem tem 8 valores, mesmo que aqui eu tenha mais células. Ó, só que o Excel não vai contar as células vazias. Ele analisou e pegou só as células que têm algum valor dentro. Então, ó, a média deles é 2.000, a contagem são 8 valores e a soma deu 17.000. Aqui, digamos, é só para eu ter uma estimativa enquanto eu estou montando, mas na hora, quando eu for fazer a fórmula, eu tenho que fazer para o resultado ficar aqui. Ali eu só mostrei para vocês verem que ele tem uma partezinha que ele já dá, digamos, uma colinha para vocês enquanto vocês estão fazendo, para conseguir para ver se vocês já estão mais ou menos no que vocês pensavam. Tá? Então aqui a gente tem essas formatações, tem data completa, que daí em vez de ficar tipo só a data aqui, o bom é que ele dá já os modelos para vocês como é que ficam. Então aqui embaixo a gente tem mais alguns formatos, esses aqui são os principais, depois tem mais alguns. Vai ter uma aula que a gente vai trabalhar só com esses formatos aqui. Hoje é só para vocês terem uma visão mais geral do Excel. Aqui tem essas partes de estilo, isso aqui também a gente vai ver um pouquinho mais para frente, o que a gente usa, porque aqui já é mais para quando a gente já está usando as fórmulas certinhas para a gente conseguir ver, analisar, para deixar, digamos, a parte visual. Então, primeiro a gente tem que aprender bem a montar nossas tabelas, a organizar elas, para depois a gente trabalhar com essas formatações aqui, quando a gente já tiver as tabelas já bem definidas. Hoje a gente nem começou a montar a tabela ainda, então isso aqui a gente deixa um pouquinho mais para frente. Aqui o que eu posso fazer? Por exemplo, eu estava adicionando os números e faltou inserir um número ali no meio. Ou dupliquei ele sem querer e ficou um número sobrando. Então o que eu posso fazer? Se eu vim aqui ou no inserir ou no excluir, eu posso selecionar se eu quero excluir ou inserir só uma célula aqui, ou se eu quero inserir uma linha inteira. Então, por exemplo, se eu vim aqui no inserir célula, ó, tudo vai ficar igual. Eu só vou marcar se eu quero que desloque ela para a direita, se eu quero que desloque ela para baixo, se eu quero criar uma linha inteira ou uma coluna inteira. Aqui no caso eu vou deixar essa opção, porque foi a que eu selecionei aqui em cima. Ele vai jogar tudo para baixo e vai me adicionar aqui uma nova. Caso eu queira excluir, também, ó, eu marco aqui se eu quero excluir só a célula, só a linha. Eu vou pegar aqui agora a linha inteira. Ó. Então, ele não vai pegar só o que eu tenho selecionado. Ele vai pegar onde eu estou selecionado, na linha 5. Então, a linha 5 inteira
vai embora. R$600 que eu tinha aqui embaixo também foi excluído junto com aquela célula em branco que eu tinha aqui. Outro jeito de fazer isso é clicar com o botão direito. Por exemplo, entre essa coluna e essa, eu quero criar uma coluna nova para botar mais algumas informações aqui. Botão direito em cima da coluna, inserir ou excluir caso eu queira tirar ela. Então aqui como funciona? Botão direito, inserir, ele vai inserir sempre antes. Então aqui antes, como eu tinha o D selecionado, se eu fosse inserir, ele não ia colocar entre essas duas, ele ia colocar entre a C e a D. Mesma coisa a linha, se eu quiser inserir uma linha entre o 3 e o 4, vou clicar com o botão direito no 4 e vou inserir. Ele sempre vai inserir antes do que a gente está selecionando. Então se eu vim na coluna E, ele vai inserir uma coluna antes da coluna E. Se eu vim na linha 4, ele vai inserir uma linha antes da linha 4. Então, no caso, a minha linha 4 vai virar a linha 5 e a 4 vai virar uma linha novinha que não tem nada dentro para eu poder inserir as informações. Aqui tem umas partes de localização, que a gente vai ver mais para frente também. E essa daqui, digamos, é a visão geral aqui do nosso, da página, aqui a página inicial do Excel. Tá? Tudo isso aqui foi só a parte inicial aqui do nosso Excel. Eu tenho também o zoom, né? Caso eu queira deixar essas minhas células um pouquinho maiores, ó, posso aumentar o zoom, posso diminuir. Isso aqui não vai mudar na impressão, é só a minha visualização aqui enquanto eu estou trabalhando com o Excel. E aqui do lado, vocês podem ver que eu tenho ali planilha 1. O que é esse planilha 1? Planilha 1 é o nome desta planilha aqui. Então aqui eu posso vir nesse maisinho e posso adicionar uma nova planilha. Então agora eu tenho planilha 1 e planilha 2. Então por isso que o Excel ele não cria, por exemplo, no Word, quando eu crio um arquivo novo, ele bota lá documento sem título 1. Aqui ele não cria planilha 1, ele cria uma pasta do Excel. Por isso que a gente tem ali, por exemplo, a minha aqui está como pasta 3. Isso por que pasta? Porque dentro dessa pasta do Excel, eu posso ter diversas planilhas ali dentro. Se eu for fazer um controle financeiro ou alguma coisa, eu posso ter ali em uma planilha o mês de maio, outra planilha o mês de junho, outra planilha o mês de julho e assim por diante. Então eu posso criar várias planilhas aqui dentro e para mudar isso aqui, ó, botão direito, aí eu posso ou inserir mais uma planilha, ou excluir essa planilha. Se eu quiser renomear ela, vou mudar aqui para janeiro. Ó, mudou lá para janeiro. Se aqui eu quiser colocar agora as fevereiro, e assim por diante. Ou eu quero colocar aqui no meio, eu queria colocar por exemplo, uma planilha de contas. Ó, tenho janeiro, tenho fevereiro, aqui eu quero colocar contas, janeiro. Então, por exemplo, aqui vai ter tudo que entra e aqui o que sai. Então, todos eles ficam assim no final. Mas aí eu queria dar um destaque para eu saber aonde está a minha planilha de conta. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e mudar a cor da guia. Então, eu posso deixar ela vermelha. As outras aqui eu posso deixar com a cor azul ou verde. Então, o que vai acontecer? Eu vou observar que todos os meses, por exemplo, o mês que eu tenho, está como verde. E as planilhas, digamos, de contas, eu já vou ter elas vermelhas. Então, fica bem mais fácil para eu poder identificar. Contas, fevereiro. E aí, quando eu for olhar, a que eu tenho selecionada, ela vai ficar desse jeito ali. Ela vai ficar só com a seleçãozinha. Dá para ver um pouquinho da cor, mas quase nada. Só que aí, quando eu estou com outras selecionadas, fica bem fácil de eu identificar aqui. Até poderia colocar tipo janeiro e janeiro. E aí eu observo tipo o valor de entrada é as cores sempre verde e saída é as cores vermelhas. Então nem precisaria colocar tipo janeiro, contas janeiro. Então aqui tudo vai depender do nome que a gente quer dar. E aí quando tu salvar, ele salva isso aqui tudo em um arquivo só. Por isso que é pasta do Excel. Então vou salvar, por exemplo, aqui, financeiro 2020. Eu abro o arquivinho lá, financeiro 2020,
ele vai me abrir toda essa pasta do Excel com todas as planilhas aqui dentro, tá certo? Então, o Excel ele pode ser dividido em várias planilhas. Aí eu tenho também menu inserir. O inserir é praticamente igual aos outros, Word, Excel, Word e PowerPoint. Eu posso inserir imagem, posso inserir uma tabela. Aí eu tenho as formas, que são aqueles desenhos, né, os retângulos. Tem a parte daí que é mais focada mesmo para o Excel, como é mais focado em matemática. Eu tenho muitas opções aqui de gráficos, mapas 3D. Então essa parte de gráfico ela já fica mais aberta. Lá no Word a parte de gráfico era um pouquinho mais modesta, né? Tinha um botãozinho, só selecionava o gráfico que tu queria. Como aqui já é um pouco mais o foco, é mais nisso. Então o espaço que ele tem aqui dentro é um pouco maior. Aí a gente tem linhas, mas isso aqui a gente vai ver depois mais quando a gente já estiver trabalhando com as fórmulas, tá? Que é só para vocês verem que existe. Aí a gente tem aqui o layout da página. Então também eu posso configurar a margem, se eu vou trabalhar numa folha A4, para depois poder imprimir, como fazer essas impressões. Isso aqui tudo depois a gente vai ver. Porque aqui, por exemplo, no Excel, como a gente viu, a gente tem muitas linhas. Então aqui a gente tem que trabalhar essa configuração da página para que a hora que eu for imprimir, essa planilha fique num visual bonito. Porque senão, por exemplo, a coluna A, B, C, D e E vai sair numa folha. E a F, G, H, I vai sair numa outra folha. Então aqui talvez se a gente colocar ela em paisagem já fique melhor. Então tudo isso eu vou mostrar como a gente organiza para que saia certinho na hora que a gente for imprimir. Temos aqui também a parte de fórmulas. Então aqui ó, o Excel dá tipo uma galeria com todas as fórmulas que tem dentro do Excel. Então fórmulas financeiras, formas lógicas, formas de pesquisa, data e hora. Então isso aqui tudo a gente vai começar a ver da próxima aula em diante. A aula de hoje era mais focada para vocês conhecer o Excel, ver como ele funciona, saber o nome de cada coisinha aqui dentro. E a partir da próxima aula, então, a gente já começa a trabalhar mais com fórmula, vamos começar a montar as tabelas aqui para vocês começar a aprender essa parte. Tá bom? Então, a aula de hoje era isso. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar nos comentários dessa aula, que aí eu vou estar respondendo cada um, e se precisar eu gravo mais algum vídeo ainda, explicando o que vocês tiveram de dúvidas ali. Tá bom? Então, até a próxima aula.